Salve, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bonjour, beleza? Michele, Raquel, Thaís, Sheila, Roberta, Beatriz e Fábia. Bem-vindas, mulheres. Bom, Beatriz, boa noite, beleza, amigo? Gente, então, vem chegando aí. Quero desejar boas-vindas para todo mundo que está aí, para quem vai assistir depois. Agradecer, né, pelo interesse que vocês demonstraram por esse projeto, né? Já é, acho que a quarta vez, terceira ou quarta vez que a gente faz. E eu quero também, enfim, vou falar um pouco sobre esse tema. É um tema bem árduo, né? Bem árido, mas muito importante. É suicídio, né? Prevenção do suicídio também. E tudo bem, Vi? Então eu vou passar alguns dados. É um estudo profundo, forte, intenso, né? Mas é um tema também que eu acho que pode fazer uma ponte, né? Com um estado de libertação, de indignação das coisas também. Então, para isso estou fazendo esse esforço aqui. Quero agradecer também, especialmente, né? É a primeira vez que a gente fez isso dessa forma. As alunas aqui, que são também terapeutas, algumas já atuam na área, outras ainda estão fazendo o caminho de formação, mas pela disposição que elas tiveram em dar essas aulas aqui essa semana. Foi um processo bem legal para mim de construir, espero que elas também tenham se divertido. Que a gente possa também contribuir cada vez melhor, né, na formação de terapeutas que trabalhem com essas práticas de bioenergética, né, de uma forma suave, de uma forma divertida, de uma forma prazerosa, sem que isso tire a profundidade, sem que isso afete os efeitos, pelo contrário, né? Consiga, a partir desse trabalho sensorial, ir desenvolvendo ou ressignificando, né? Sensações, impressões, traumas, e ter mais vontade de viver. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, agradecimento especial aí para as meninas que se colocaram nesse momento aqui para dar aula, principalmente assim o meu abraço especial para quem foi a primeira vez, né? Um desafio a gente começar a fazer isso, é sempre o passo mais difícil, talvez, né? Então, eu estou muito feliz com a confiança. Então, nominalmente, quero agradecer a Jéssica que está aqui, a Michelle que está aqui, a Camila, a Érica e a Sandra, que foram as meninas, então, que se colocaram nesse projeto junto comigo. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Depois a gente vai conversar mais. Então tá, gente. Agora eu vou ao tema. Começar para quem não é daqui, né? Para quem ainda não está acostumado. Eu sou Arthur Gaiarsa, né? A gente tem aqui uma escola, um sistema de educação somática e práticas bioenergéticas de terapia corporal à brasileira. Então, eu digo isso porque das escolas que existem aqui no Brasil, né, praticamente todas são franquias norte-americanas e europeias, e aqui a gente traz os autores e autoras brasileiros também para a roda, além de ampliar o sentido da bioenergética ocidental, né, que é muito falada, a mais falada é a análise bioenergética, que a gente vai passeando, né, por bioenergéticas do mundo inteiro, percebendo o efeito, né, e trabalhando sem trabalhar em cima de uma verdade absoluta, né? A gente vai testando, experimentando e corporificando e também modificando as técnicas de acordo com o tempo e com o que a gente sente que o momento pede, né? Então, esse é o nosso jeito de fazer as coisas. A minha caminhada, assim, né? Ela começa muito marcada por uma. Eu sou Arthur Gaiás e não sou filho do Gaiás. Também gosto de falar isso no início. Ele era irmão da minha avó, né? Mas teve bastante influência no meu caminho, né? Mas enfim, quando eu estava ainda estudando Reich, eu fiz alguns cursos, né? E uma especialização mais longa. E essa especialização eu fazia em Curitiba. É, e, enfim, em Curitiba também morava um grande amigo meu, que fez faculdade aqui em Santa Catarina, onde eu fiz também. A gente era muito amigo desde então e convivemos muito junto em República, moramos juntos há alguns anos. Depois da faculdade também, éramos assim muito próximos mesmo. E, e depois ele mudou para Curitiba, e quando eu fazia essa pós em Curitiba, então eu ficava na casa dele.
durante esse último ano da pós que eu fiz bem depois, né? Ah, quando estava já chegando no final da pós, né? Ele começou a namorar e ele não ficava muito em casa. Então eu ficava na casa dele, ele nunca estava lá, né? Ele estava aqui com a namorada, e tal, tudo certo. E aí um dia já faltava uns 2 meses para terminar a pós só. Então era uma vez por mês, né? Uma vez por mês eu ia lá. Eu cheguei na casa dele e eu percebi que ele estava muito agitado, assim, né? Ele era um cara agitado mesmo, né? Mas aquele dia eu senti que ele estava mais agitado que o normal. E aí eu até resolvi, eu não fui embora, eu fiquei lá, porque eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui, vou ficar mais um dia pra gente conversar, porque os outros dias tinha tido aula, eu tinha falado pouco com ele, né? E nessa ele tava lá, ele tava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e um momento ele me revelou, né, que tava passando por um tratamento de depressão há mais de um ano. Eu já sabia das tendências suicidas dele, ele já tinha me contado muitos anos antes, e que estava no momento. E aí ele falou: Ó, tô num tratamento já há um ano, mas estou me sentindo muito bem. Ele tinha se apaixonado, estava namorando, tinha se apaixonado também por uma atividade escalada esportiva. Ele começou a se dedicar muito e ele falou: "Estou me sentindo muito bem, acho que eu queria parar de tomar o remédio, né?" E eu já trabalhei, né? Tinha trabalhado bastante com saúde mental, além de que minha família é de médicos, né? E eu falei para ele, falei, não, você não pode parar de tomar, não. Você precisa ir no médico e conversar com ele, fazer um processo de desmame que é complicado, esse momento de largar a medicação, né? E tá bom. Mês seguinte, eu tava lá, ele tava com a namorada, e aí eu já tava no aeroporto, eu ia embora, eu morava acho que em São Paulo na época, e a namorada dele me ligou. E ela nunca tinha me ligado, apesar de ser minha colega da faculdade também, nunca tinha me ligado, eu percebi que era algo sério, né? E ela falou que tinha tido um momento muito intenso com ele e que ele tinha aberto, exposto os planos que ele tinha para se suicidar. E que ela não reconhecia ele, que ela não conseguia entender o que estava acontecendo. E eu, e eu estava, então, numa cidade, eles estavam em outra naquele momento. Eu falei, caramba, o que eu posso fazer? Eu liguei para ele, conversei e tal, e ele, enfim, e aí conversei com outros amigos também, né, que eram muito próximos também, e conversei com eles da situação que estava rolando, e a gente falou, ó, vamos ficar mais próximo, né, vamos é, se falar mais, vamos ver se tudo isso dá certo. Um mês depois, praticamente um mês depois, ou literalmente um mês depois, vamos dizer, eu estava indo para essa pós de novo, era o último dia da minha pós-graduação, eu demorei 6 anos para terminar, são 2 anos de pós-graduação só. E aí, eu resolvi não ir, era na sexta, geralmente eu ia sexta à noite, eu morava em São Paulo, pegava o carro e ia. Por acaso esse dia eu resolvi ficar, eu falei, só vou no sábado, eu queria fazer alguma coisa na sexta e tal. E aí, sexta à tarde, eu recebo uma ligação da, de uma outra amiga nossa, que me falou então que ele teria cometido suicídio. Então, foi bem no dia que eu estava indo para lá, né? Eu acabei não indo. Ele não sabia que eu iria, né? Então, eu não vejo, não é uma causalidade direta, né? Ele não sabia as datas das minhas aulas, né? A gente era tão amigo que eu tinha a chave da casa dele, ele tinha a chave de casa. Então, tipo, quando eu ia pra lá, eu abria a porta e ficava lá. E aí, então foi um choque muito grande, muito grande. Eu tinha acho que perto de 30 anos, eu não me lembro exatamente, assim, mas faz mais de 10 anos já. E aí foi um choque total, porque eu tinha conversado com ele então uma vez antes disso, né? A gente tinha estado junto, tinha até feito uns trabalhos com ele, ele conhecia meu trabalho já. A gente fazia uns TREs e tal, fazia com ele. E, enfim, eu fiquei em choque, né? Eu fiquei em choque, a verdade é essa. Porque por mais que eu soubesse, eu não esperava, né? Que ele fosse realmente fazer isso, né? E foi justamente nesse momento, né? Quando todo mundo se aproximou, ele deu um meizinho assim, falou que estava tudo bem, acalmou todo mundo e foi lá e cometeu o suicídio, né? Foi um choque muito grande, a gente era uma turma grande de gente que morava junto em República e tal, né? E foi um enterro muito simbólico para mim, assim, no sentido de que ele era um músico muito bom, a gente cantou muito, chorou demais, e eu tinha muita proximidade dele, da família, claro, né? Moramos muitos anos juntos, e então o pai dele vinha muito para mim, chorava muito comigo, me abraçava muito, chorava muito, e eu fiquei
com isso comigo, né? A partir daquele momento, assim, isso virou um tema na minha vida, né? Virou um tema sério de pesquisa, um tema sério de atenção e algo que eu pensei que não queria mais que acontecesse perto de mim. Não que eu tivesse, né, algo a ver com isso, claro, não há o que fazer contra isso, né? Mas, claro, eu faria qualquer coisa, né? Voltando no tempo, pensando, né? Claro, eu teria feito qualquer coisa para ajudar, mas talvez não deixei isso tão claro. Não estou colocando novamente, gente, não é questão minha, né? Mas estou falando do coração o que eu sinto, né? Em relação a essa história que me transformou tanto. Foi a partir dali que eu comecei a trabalhar muito com saúde mental. Eu já trabalhava, mas aí eu percebi mais ainda a importância, né? E, e fui me aprofundando na pesquisa. E é isso que eu quero falar um pouco com vocês aqui. Vou falar de forma breve, tá, gente? Acho que esses dados são relativamente fáceis de achar, mas eu dei uma atualizada neles aqui, quero falar para vocês, porque então quando isso aconteceu, eu comecei a pesquisar, porque falei, cara, não é possível, né, que isso seja né, que isso esteja acontecendo, eu não acreditava, não aceitava, demorei muito para aceitar. E quando eu fui pesquisar, eu vi que isso era a coisa mais comum do mundo, infelizmente. Mas essa foi a minha percepção, porque se você pesquisar agora, pode pesquisar no Google, ChatGPT, no DeepSeek, ou no próprio site do governo, do IBGE, tem algumas, ou a Secretaria de Segurança Pública, todos têm dados dos últimos anos, e a gente vai ver uma série de dados assustadores, assim, né? Por ordem. No mundo inteiro, colocando no mundo inteiro, né? Suicídio é a terceira causa de morte. Não existe doença no mundo que mate mais do que suicídio. A primeira causa de morte no mundo é acidente de carro, pasmem, acidente de carro, nada mata mais que isso. Quase 1 milhão de pessoas por ano. Depois vai ser mortes com arma de fogo, isso a gente está contando guerra, está contando né, guerras urbanas, polícia versus ladrão, todas as mortes com arma de fogo. E em terceiro lugar é o suicídio. Então percebe, nenhuma das três causas de morte mais frequentes no mundo tem a ver com doença. Tá? Tem a ver com a doença que é o ser humano. Tem a ver com a doença que a sociedade cria, né? Assim, com essa impossibilidade da gente conseguir viver numa sociedade tão errada. Então, eu trago. E assim, aí seguindo ainda mais uns dados, vai, eu sei que é pesado falar sobre isso, mas acho muito importante a gente lidar com a realidade, né? Não tem como a gente modificar as coisas se a gente não consegue lidar com isso. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. E aí, depois, se a gente vai olhando a evolução desses dados, né? Ela evolui de forma muito negativa nos últimos anos, se a gente colocar assim, a última década. Na última década há uma explosão de casos e esses casos passam a ser mais diversos. Se antes dos anos 2000 ali, 95, 98% dos suicídios eram cometidos por homens, agora as mulheres passam também a figurar nesse grupo. Se antes quase 90% dos suicídios eram pessoas com mais de 40 anos, especialmente 45 a 55, agora o número cresce assustadoramente entre crianças, adolescentes, de 10 a 15 anos, de 15 a 20 anos, em todas as faixas, mas tem um crescimento muito maior entre mulheres, que anteriormente praticamente não figuravam nessa estatística, e também em crianças e adolescentes, que também figuravam muito pouco nessa estatística. Sobre esses temas, a gente pode pensar que a pandemia tem agravado muito esses dados, né? Se a gente olha os dados correntes, a gente vai ver assim, no início da pandemia há uma diminuição no número de suicídios, que mostra como o suicídio está muito atrelado ao modo de vida que a gente tem. Então, no momento que a pessoa pode até não ter trabalho, mas ela não tem que suportar aquela vida que trabalha para não pagar as contas, que perde a vida ali, né, no trabalho, as pessoas se matam menos. E depois, pós-pandemia, tem que voltar para o trabalho, as condições da economia lá embaixo, não sei o que, a gente vai ver um aumento grande de lá para cá também. E depois, pesquisas mais recentes vão indicando também esse aumento do índice entre os jovens, causado principalmente por redes sociais, excesso, né, de rede social, e esses, enfim, comparações e tudo isso que agora ganha uma dimensão muito mais bullying, né, cyberbullying, ganha uma dimensão absurda, né, já era sempre ruim, mas agora ganha uma dimensão absurda.
E também eu acredito isso também em grande parte ao nosso excesso. Nós estamos no momento mais individualista da Terra, as pessoas estão muito sozinhas, e eu também acredito isso a essa virada de chave, assim, né? Essa mudança social, né? Se a minha avó tinha 10 filhos, minha mãe tinha 3 e eu tenho nenhum. No meu caso eu tenho um, mas né, enfim, a lógica se segue dessa forma e as pessoas são criadas hoje em dia muito sozinhas também, né? Assim, que eu acho que estou falando isso porque o que eu sinto, né? Depois a gente pode até conversar melhor. Eu sei que tem gente aqui que é mais especialista que eu até nesse tema, mas da importância da comunidade, das pessoas, né? Para evitar esse tipo de atitude, né? Assim, né? Então, por isso que eu estou falando isso. Acho que isso também influencia. Bom, por fim, última parte de dados, porque compartilhando isso porque acho que é um mal-entendido que eu levei comigo por muito tempo, né? Eu ouvia muito essa citação, vocês já devem ter ouvido também. Não, suicídio é problema de país rico. Suicídio é problema de país do norte da Europa. Eu achava isso, por muito tempo acreditei nisso também. Aí nessas pesquisas, né, eu fui olhando e consegui entender. Não é mentira, mas não é verdade também. Então, se a gente pensar assim, ó, a Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca é um país que praticamente não tem homicídio. Então, ninguém tira a vida de ninguém com arma de fogo. Praticamente é 1 a 5 homicídios por ano. No Brasil, 40 mil. E aí, então, vamos supor, na Dinamarca, 5 pessoas foram mortas aquele ano e 5 se mataram. E aí eles falam, nossa, na Dinamarca o índice de suicídio é muito alto, porque veja só, tantas pessoas se matam quanto foram mortas. Mas em número absoluto, isso é longe de ser verdade. Então, a verdade é, onde mais cresce o índice de suicídio nos últimos anos é na África, na América Latina, no Caribe e na Ásia pobre. Então, se antes isso era uma questão de quem era de classe alta, hoje em dia isso não se revela dessa forma mais. Quem mais tem se matado são pessoas sem condições, né? Principalmente um dos índices que mais cresce são mulheres da América Central, dos países que têm menos condição, Haiti, enfim, vários outros países assolados por uma série de problemas e sempre ligado econômico. Bom, esses são os dados e vocês podem ver que na leitura todos eles se relacionam com questões sociais, mais do que com questões individuais, né? E eu, no meu lugar de. Bom, enfim, e acho que então era isso que eu queria deixar como ponto central, assim, né? Eu não acho que isso é uma questão do ser humano, né? Eu acho que isso é uma questão atrelada ao nosso sistema, ao nosso meio de vida, né? E ele só prova o quão falido esse meio de vida é. Porque se ninguém consegue aguentar, se as pessoas mais tiram sua própria vida do que morrem de qualquer doença, então, isso prova que esse sistema é completamente falido, o que reforça o argumento de todos os grandes pais aqui, vós das nossas linhas de terapia, de que não é saudável ser normal. Não é saudável se adaptar a um mundo desse. Não é saudável seguir as regras de um mundo onde as pessoas estão fazendo isso. Então, claro, contei uma história muito triste na minha vida, falei de coisas muito tristes, sem dúvida, não é toda hora que eu gosto de falar sobre isso também, mexe comigo. Hoje foi um dia longo, até chegar aqui, ficar lembrando de tudo isso e tal, pesquisando de novo. Mas eu sinto isso também como um grito de liberdade, assim, sabe? Por isso que eu tô falando sobre isso, por isso que eu faço esse trabalho, não é para deprimir ninguém, né? Mas é pra gente olhar para isso e falar por que que eu tô me obrigando a fazer tudo isso? Por que que eu tô fazendo, por que eu tô tendo uma vida tão sem sentido? Por que que eu estou sustentando tanto desprazer na minha vida? Por que que eu estou reprimindo tanta sensação? Por que que eu estou engolindo tanta coisa? Então eu senti na minha vida dessa forma. Claro, uma tristeza muito grande, né? Sem dúvida, que me acompanha até hoje. Eu ganhei por acaso, agora foi meu aniversário recente, e um outro amigo me deu um pad com o nome desse amigo nosso, que a gente pegou na casa dele no dia do enterro. E aí ele plantou 10, 12 anos atrás e ele me deu mês passado. Aí agora tá na minha sala aqui. Enfim, é algo que eu não quero esquecer também. Não para ficar cultivando nenhuma ferida, né? Nada disso, mas para me manter no meu lugar, assim, né? Para me manter nesse lugar de que
a vida é muito tênue, né? De que tudo é muito efêmero também. E de que pouca. E assim, agora eu acho. Até tenho dificuldade de falar isso, gente, porque esse é um problema sem solução imediata, né? É um problema sem solução imediata. Não existe um remédio, não existe um tratamento que tenha realmente uma boa eficácia, né? Existem grupos de assistência, né? Existe terapia, existe o CVV, existem LBV, existem várias entidades, né? Que ouvem as pessoas, porque basicamente esse é o trabalho inicial, né? E depois o trabalho de acolhimento, medicalização, se for a questão, né? Mas a maioria das pessoas não chega ali. E aí, como a gente vê nas estatísticas, homens, 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 homens. Tem algum homem aqui? Não. Tem algum, tem algum homem que vai procurar ajuda? Não. Tem algum homem que vai no médico? Não. Então a gente também entende, e isso reforça a questão do individualismo que eu estou falando, né? Tipo, por que que tem várias mulheres aqui que nem se matam e não tem nenhum homem aqui, né? E é assim, e é dessa forma em toda a área da saúde, em todo momento, e a gente vê, o que a gente mais vê é atritos, atritos. Dificilmente uma mulher consegue trazer um homem para dentro desse meio ambiente assim, né? Que é que ele vai ter que se olhar, que ele vai ter que, quem sabe, chorar, né? Eu falo com de carteirinha, minha família são três homens, meu pai, meu tio, meus dois tios, eu tenho dois irmãos homens, três homens, minha mãe tem quatro irmãos homens, minha família é só homem, e é uma doença muito grande, né? Eu percebo assim pela destruição que o homem causa a si mesmo e a quem está ao lado, né? Então eu tenho um grande amostragem disso muito perto de mim assim, e tanto em casa quanto no trabalho, né? Vídeo que somos só mulheres aqui, fora eu, né? Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu seguir aqui? Querem perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Pode falar, Valquíria. Oi, Arthur. Faz tempo que eu não apareço aqui, estava com saudade, tá muita correria, mas eu só queria fazer um. Assim, é como eu perdi o começo, mas eu queria pontuar uma coisa muito que eu já passei. Eu tive uma filha que tentou suicídio, né? E foi um dos grandes motivos que eu fui fazer psicologia, para entender toda essa questão. Só quem passa sabe, por mais que a gente fale, nunca é viver uma situação dessa. E o que me chama a atenção é que os profissionais de hospitais não estão preparados. É um absurdo o que acontece. Depois eu fui ver em pacientes. Uma pessoa que chega, que tentou, que tomou remédio, eles, em vez, a enfermeira, o médico foi, mas a enfermeira foi passar lição de moral naquele momento. Eu tive que intervir. Eu falei: olha, minha senhora, aqui não é o momento e nem a hora para esse tipo de discurso. Entende? E isso é uma coisa. Então, assim, deveria haver preparação, porque esse povo, eles vêm com um discurso moral, entende? Que o suicida. Mas se ele fez aquilo é porque ele não está bem. Agora, você, naquele momento, que deveria ser que você vai prestar, fazer um julgamento, né? Então, isso é uma coisa assim que eu não percebo, que não há esse preparo, né, para esses profissionais da saúde. Entende? Uhum. Isso é muito grave, ao meu ver. Sim, com certeza, Valquíria. Acho que corroboro com você. Também entendo o lado de lá, porque um pronto-socorro, né? A pessoa não é preparada para isso mesmo, né? Então, Uhum. existe toda essa questão. E a religião misturada com tudo no Brasil é um grande problema. E isso na saúde muito problemático, né? Porque realmente um pronto-socorro não é lugar de emitir opinião, né? É um lugar de atender quem precisa ser atendido, sem dúvida. Não tenho dúvida. Sinto muito mesmo, E Valquíria, ter passado por isso, não, tá? e assim, e a questão do médico, quando um suicida vai, ele quebra essa dinâmica, porque o médico está ali para te salvar. Quando o suicida chega, ele está dizendo: eu não quero que você me salve. O seu conhecimento não me serve, porque eu não escolhi isso. Então, há essa quebra de hierarquia. Eu percebo isso. Isso eu fui estudar. Não é eu que cheguei a essa conclusão. Fui estudar profissionais como você disse, especialista nisso, e é de fato, porque há uma arrogância e prepotência do médico. Não estou falando mal de médico, entende, Arthur? Claro, é para Mas, falar, pode falar, Valquíria. Eu mas, não sou médico, não. mas eu percebo isso, entende? Quando você está lá doente, você busca o hospital, você quer ser curado. O suicídio, Uhum. ele quebra essa dinâmica.
Ele diz ao Sim, sim, contrário. E exato. talvez por isso esse distrato, vamos dizer assim, essa forma incoerente de se tratar, né? Só que Sim, ele está buscando ajuda, né? Porque uma pessoa que suicida, ela não tem noção, ela não, ela está totalmente em sofrimento, entende? Só claro, que ela claro. não está sabendo verbalizar ou nomear aquilo que ela está sentindo. Mas enfim, né? Eu só queria só pontuar isso porque isso Imagina, fica à vontade. Importante pra gente, estamos aqui para isso, né? eu vivi isso, entende? É uma experiência minha. Mas é Uhum, isso. certo. É, eu acho assim, é um achismo meu de coração, assim, né? Porque olhando o movimento das coisas. Primeiro, um movimento que no mundo já está sendo bem mais aceito do que no Brasil, que é a eutanásia. Que é você poder optar por tirar sua vida ali num dado momento, geralmente porque você está sofrendo muito de comorbidade, né? Ou de alguma coisa que sem cura. No Brasil já existe a eutanásia para quem é rico, para quem é pobre que não pode. E aí vai sofrer, e também a gente vai ter essa influência da religião no Estado aqui, em todas as instâncias, né? Em todas as instâncias, que é muito maléfico, porque se o seu Deus acha que suicídio é um problema, isso é problema seu. Isso não é problema da pessoa que não acredita nesse mesmo Deus. E o que você acha quando alguém está querendo tirar sua vida importa muito pouco frente à necessidade aguda de acudir aquela pessoa que está nessa situação. Eu concordo com você plenamente, Valquíria. Você está colocando assim, como isso é uma coisa que cresce muito, a estrutura pública não está preparada. E nesse sentido, eu acho o Brasil melhor que a maioria dos países, que você nem seria atendido. Nem seria atendido a não ser que pagasse uma grana, né? Então só estou fazendo assim entendendo a questão, mas não concordando de jeito nenhum. E em nenhum momento, né, que alguém da saúde, pode ser eu, pode ser um médico, pode ser uma enfermeira, pode ser quem for, faz um julgamento moral da pessoa que está ali. A gente não é pago para julgar o outro, pelo contrário, né? Então é isso. Gente, aí, alguém quer falar mais? Alguém quer falar alguma outra coisa? Então tá. Então, assim, eu vou propor uma prática. Obviamente, gente, isso não é uma prática de prevenção ao suicídio, né? Não existe essa prática. Isso é só uma prática para gerar uma pulsão de mais vida, uma vontade maior de viver, né? Uma vitalidade maior. Eu acredito muito nisso, trabalhei bastante, né, com saúde mental, como eu falei. E a pior estágio, né, que a gente encontra um paciente, ele é a apatia. É a apatia, que é um paciente que você não consegue mover. Porque se ele ficar morrendo de raiva sua, puta que bom. Agora ele tem alguém para sentir raiva. E sentir raiva é sentir alguma coisa também. E abrir uma possibilidade de movimento. Então, se for de mim, a raiva não tem problema. Se aquele momento a pessoa projeta para o terapeuta, é ótimo. É ótimo. Tem alguns terapeutas menos ortodoxos, haitianos, que chamam a pessoa para briga. Chama a pessoa para briga, para ver se ela reage ou não, para ver se ela se defende ou não. E se a pessoa entra nessa dinâmica, ela já vai sair de lá sentindo a potência da vida, né? Pulsando. E às vezes esses são os caminhos que a gente aposta. Não estou dizendo que vai dar certo, que isso é, mas é os caminhos que a gente aposta, né? Naquela pessoa voltar a pulsar, voltar a sentir, se integrar de novo, se ela está sentindo, né? Se ela está ficando cada vez mais distante das próprias sensações, mais distante do próprio pulso, mais distante do prazer que é o pulso, né? Então que a gente possa trazer isso de alguma forma devagar. Por que devagar? Porque você também não quer gerar um impulso numa pessoa que não está com coragem de, né? Você não quer descompensar toda uma pessoa que está com uma ideia, uma ideação suicida, mas é uma ideação, ela ainda não colocou isso em prática. Então você também não quer encher aquela pessoa de vontade enquanto ela está com pensamentos, né, desse tipo. Então não é uma coisa simples. Trabalho de acolhimento muito forte. E aí o que mais eu fiz nesses casos que eu atendi depois era trabalho de pele. É, trabalho de pele, né? Eu acredito que é o que pode trazer, porque isso quase ninguém, né? A gente pode pensar assim, se sente adequado. Quase ninguém se sente parte também. Eu converso com muita gente, né, individualmente. E essa é uma queixa das mais gerais, né? Ah, eu sou muito diferente da minha família.
Ah, eu não me sinto parte onde eu frequento, eu não vejo o eco do que eu falo, eu não me... Então essa inadequação, esse sentido de estar excluído, é muito frequente em todo mundo. E aí quando você abre um espaço de acolhimento, de olhar, de escuta, isso pode reverberar de uma forma muito intensa para todo mundo, né? Não é só para quem está deprimido ali, para todo mundo, mas especialmente para essa população que nunca vive isso assim. Então, trabalhar muito a pele e trabalhar muito o acolhimento. Justamente o contrário da enfermeira que a Val queria estar falando aqui, com certeza, né? É, não é uma hora de dar dica, né? Não é uma hora de falar sobre algo que a gente não entende também. Eu falo, eu nunca tentei me suicidar, já tive momentos difíceis na vida, mas nunca cheguei nesse ponto. Então, como é que eu vou falar de quem está fazendo isso? Eu não consigo entender, né? Eu não consigo, eu não posso falar isso para a pessoa, não, eu te entendo, né? Isso é a maior mentira que eu vou estar falando, né? Não, eu não te entendo, mas eu tô aqui, irmão, irmã, né? Tô aqui pra gente, pode falar, pode me abraçar, podemos nos abraçar, podemos chorar juntos, pode fazer o que você quiser aqui. Claro que isso a gente não fala, né? É um estado, né? Mas é isso que eu acredito, assim, e trabalhando cada vez mais esse contato, o contato. É muito diferente eu falar para alguém em sofrimento e tudo isso que eu falei, virar para a pessoa e falar, não, eu te entendo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Isso é a pior coisa que eu posso falar. Eu estou invalidando, né? Tudo que a pessoa está falando ali. A minha angústia está me fazendo bloquear esse canal de contato que eu acabei de abrir. Você acha que é fácil para a pessoa falar, confessar isso para alguém, né? Ainda mais para um terapeuta, alguém que ela não conhece de fato, né? Então, quando alguém faz isso comigo, eu me sinto muito. é, eu sinto que a pessoa me tem muito em confiança, que ela tá abrindo os piores demônios dela comigo ali logo de cara. Isso acontece muitas vezes, né? E eu mesmo fico assustado. Falo, caramba, eu nunca vi essa pessoa antes. Primeiro dia que ela sentou aqui, ela já me largou toda essa bomba. Imagina o estado de angústia que essa pessoa tava. Mas a maravilha para ela que é ter podido achar alguém que escutou. E às vezes eu só escutei, não falo, obviamente, não vou falar nada, absolutamente nada. Só vou balançar a cabeça e incentivar a pessoa a falar mais, né? Falar mais, falar mais. Enfim, então queria deixar essas ideias aqui para quem trabalha, para quem atende. Mudar de posição, assumir um pouco mais o controle da sessão, quando é um caso assim. Porque, claro, escutamos, se a pessoa quiser falar, muitas vezes as pessoas não estão afim de falar nada também. E aí eu acho que a pele é o mais forte, é o mais forte aliado, assim, nesse trabalho. Por quê? Porque ela vai trazer, primeiro, o conforto do contato, ainda que talvez essa pessoa não esteja preparada para isso, pode acontecer, né? Ela não quer, por exemplo, que você encoste a mão nela. Aí você pode fazer isso com um lençol, com uma manta de microfibra, e quanto mais apertadinho a gente amarra a pessoa, melhor. Por quê? Porque quando eu faço isso, é como se ela tivesse entrado na água. Imagina assim, enquanto sensorialidade, né? Estou ativando todos os sensores da pele da pessoa ao mesmo tempo. Os sensores da pele são em número de 500 milhões. Segura. Então é muita coisa que vai trazer toda. Então, esse trabalho de sensorialidade vai trazer essa pessoa para dentro de novo, assim, né? Vai integrar, ajudar a integrar essa pessoa. Quando a gente pensa em cisão, quando a gente pensa em surto, a gente está falando de alguém que aos poucos vai se desidentificando do corpo. Cada vez a pessoa vai virando mais ideias, cada vez ela vai virando mais aqui, ó, assim, esse campo aqui, e vai se desidentificando de tudo que tem aqui. Porque o inferno é o corpo, o céu também. O paraíso é o corpo, o inferno também. O prazer é o corpo, a dor também. Então, né, às vezes a gente vai gravando tanta angústia, tanta marca ruim, tanta sensorialidade ruim, que você vai evitando esse contato cada vez mais. Isso é a neurose, gente. A neurose é uma estratégia que a gente faz para não lidar com a realidade. Então, eu passo por uma situação traumática, a partir daquele momento
Eu entro num pacto interno de que nunca mais passarei por aquilo. E aí, por isso, eu crio véus, eu crio histórias, eu crio manias, crenças, posições, artifícios, para não fazer mais isso, e isso vai acabando com a minha vitalidade. Vai cada vez mais impedindo o meu corpo de pulsar e impedindo que eu lide com o que é, com a realidade. Então, isso que é uma neurose. Quando a gente vai desenvolvendo uma neurose, é porque aconteceu algo na nossa vida que a gente não podia lidar com aquilo, com aquela realidade. E aí a gente vai inventando formas de fantasiar. Uma das neuroses mais comuns, por exemplo, a gente pode chamar fuga mística, que é quando as pessoas vão se apegando a tudo que é, por exemplo, fora da Terra, santos, deuses, e nada que é daqui. Tem problema você ter sua fé? Não, não é sobre isso. A questão é usar isso como uma forma de não lidar com a realidade, de não fazer as suas escolhas, de não tomar as suas decisões, né? Nesse sentido, então que a construção da neurose acontece. E a desconstrução dela, portanto, leva a gente a um contato com a realidade, uma flexibilização de couraça, um trabalho haitiano muito bom, vai trabalhar muito o olho, que vai ter muito esse sentido. Olha aí, se prepara para ver, se prepara para ver a realidade como ela é, né? Se prepara para se posicionar bem, se prepara para atuar bem dentro da realidade objetiva, né? Porque o que a gente chama de loucura é a dificuldade de fazer a relação. Louco é aquele que só acredita no seu mundo interno. Eu tenho um mundo interno aqui todo só meu, ninguém habita. Eu converso comigo o dia inteiro, milhões de pessoas aqui dentro que eu fico discutindo. Normal. Agora, se quando eu for falar com você, eu fui ficar conversando com eles e não lidar com a realidade que se apresenta, você, na minha frente, aí eu vou estar entrando nesse aspecto neurótico, entendeu? Sim, né? Uma forma simples de entender, né? Bora pra. Alguém quer falar aí? Ou vamos pra prática? Vamos? Então vamos. Pode levantar, tá? A gente vai fazer em pé. Essa primeira parte. Então tá, gente. Então esse primeiro momento, chega aí. Levanta, prepara o teu espaço e sai andando. Sai andando um pouquinho. Isso, não tem necessidade de ficar parado na frente da câmera, não. E sente o corpo, faz todos os movimentos que você perceber que estão querendo sair. Ah. Ah. Isso. Continua mais um pouquinho ainda e vai localizando. Então, o que chama mais sua atenção agora no corpo? Qual parte que chama sua atenção, né? Sentir mais esse ombro aqui. Eu vou até dar uma massageadinha nele, ou chacoalhar esse braço. Então, sente. Agora vai nessa parte que você percebeu. Faz os movimentos que você quiser. Uh. Hum, hum, hum. Ah, beleza, vai terminando. Esse daí. Agora a gente vai, podemos vir juntos aqui. Então, vocês estão vendo que eu estou de um lado para o outro aqui? Estou querendo estimular essa sensação minha de pé no chão. Então, eu bato o pé de um lado, bato o pé do outro. E agora eu vou começar a respirar um pouco mais. Então, eu vou inspirar maior. E vou soltar. Ar e voz. Ai, 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 sem entrar no ritmo, aí você segue ele. E essa respiração tem que chegar lá no pé no chão. Então eu quero sentir minha voz reverberando lá na planta do meu pé.
Aí o resto do movimento é livre. E aí vai mexendo diferente agora. Sente aí, eu senti minha lombar. Eu vou dar uma esquentada nela com essa jogadinha de lado. Se quiser, soltar a cabeça, vontade, sente o corpo e faz. Uhum, uhum, uhum. Beleza, mais um pouquinho e vai parando. Então, aí eu vou entrar na melhor posição que eu consigo, em pé. Melhor posição é assim, ó. Pé um pouquinho mais largo que o quadril. Então, nada de estreitinho, né? Se for na dúvida, abre um pouco mais. O joelho é dobrado, né? Então, ao invés de ficar com o joelho esticado, vou manter ele dobradinho. Dobrado sem muita força, né? Eu só clique. Eu relaxei o quadril também, não vou deixar ele tenso para frente nem para trás, só relaxei. E aqui eu vou me ajeitando, então, de baixo para cima, eu sinto o contato do pé no chão e vou sentindo as estruturas se encaixando com uma certa leveza. Então tá, cheguei nessa posição, eu vou começar agora o trabalho de pescoço, ó. Chegar mais perto para vocês verem melhor. Seguinte, ó, vou estar em pé lá, eu vou fazer, ó, orelha no ombro, orelha no outro, orelha no ombro, orelha no outro. Abre a boca. Ah, ah. Aí vai fazendo mais lento agora. Vai fazendo mais lento. Relaxa a boca. Guinguim, tiquinquim, quim, tiquinquim, tiquinquim. Fazer mais 4, 3, 2, 1. Boa. Dá uma soltada aí no pescoção. Abre essa boca. Ah, hum, 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 hum. Ai, ai. Nossa, tá um choquito isso aí. Beleza. Continuar ainda, então. Então vai finalizando esses movimentos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que circular. Ó, frente, lado, frente. Faz lá, né? Vou fazer de ladinho aqui. Ó, um lado, frente, outro, trás. Abre a boca, deixa o pescoço se soltando. Fazer mais duas desse lado e vou voltar para o outro. Vou. Um. Ah, ah, uh. Aí finaliza do jeito que você sentir. Termina esse pescocinho, deixa ele bem quentinho. Ah. Uhum. Aí, ó. Seguinte, ó, vou chegar mais perto de novo, vocês verem no detalhe. São dois movimentos. Um é apenas a perna direita, passo para frente, passo para trás. Então, movimento 1, perna direita, frente, trás. A gente pode esperar que eu vou mostrar o resto, então, mas esse é o 1. Então, passo frente, trás e o braço, ó. Inspirei, elevei até a altura do ombro, pisei, joguei. Então, ombro lá para baixo, peso na mão, sopro o ar. Mais 5, 1, 2, 4, deu. Faz os movimentos que vocês quiserem. A gente vai repetir do outro lado, só que eu vou fazer agora com as palmas da mão para fora. Então, esse movimento de braço,
E vou mudar a perna, né? Então você estava fazendo com a direita, agora a esquerda. 5 e deu. Deu. Faz o movimento se tiver vontade ainda. Aí, ó, vamos detalhe aqui de novo, ó. Então, a gente vai começar um movimento que vai exigir que a gente gire o osso dos ombros, o eixo dos ombros, ou escapular, e o quadril também. E eu vou tentar ir sincronizando isso. Então, vou manter o joelhinho dobrado, ó. Eu vou lá para trás depois para vocês verem melhor. Vou tirar a mão, mas vocês fazem com a mão, é só para vocês verem, tá? Então, ó, um movimento é esse, ó. Inspirei, levantei a bunda, desci, quadril para frente, foi um círculo aqui, né? Ui, 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 ui. Isso. Aí a gente vai coordenar isso com um círculo em cima, ó. Ombro para trás, arrebenta a bunda, ombro para frente, quadril para frente, tá? Então bora lá. E vai respirando bastante nisso, deixando bem sincronizado. Solta o ar em voz. Continua. Respira mais, relaxa o quadril, joga a voz lá para dentro. Quem já chacoalha, daqui a pouquinho vai sentir que vai começar a chacoalhar o corpo. E aí, você, quem já tem a manha, vai fazer o chacoalho. Quem ainda nunca fez, vai comigo, continua fazendo isso. Pode fechar os olhos e acelera um pouco agora, é isso? Vai para dentro, vai para dentro. Acelera mais um pouco ainda. Continua, continua. Vou mostrar aqui. E aí daqui a pouco, ó, continua, né? E aí eu vou parar lá embaixo e vou ver se eu conecto com esse chacoalhar aqui, ó, de ladinho. Então, ó, meu pé no chão, eu não estico tudo e vou colocando meu corpo nesse estado de chacoalhar. Então, vai procurando isso. Se você não achar, simplesmente chacoalhe seu corpo, tá? Abre essa boca, solta essa voz, sente o pé no chão. Faz os movimentos que seu corpo pedir, sem restrição, sem se questionar, só faz. Só faz. Continua. Isso, muito bom. Solta essa boca. Isso, gente. Deixa o corpo se expressar.
Aí devagarzinho, sem cortar isso abruptamente, né? Mas eu vou pedir para vocês irem diminuindo um pouco esse movimento até que ele pare. E quando ele parar, a gente vai para a melhor posição de novo. Dobrei o joelho, relaxei o quadril, pôs uma mão aqui no peito, uma mão aqui um pouco abaixo do umbigo. Eu quero sentir a minha voz reverberando nas duas mãos. Então eu vou inspirar bem grande. E soltar essa voz bem macia para dentro de mim. Quero sentir nas duas mãos. Beleza. A gente vai continuar. Ó, pode ir fazendo um carinho assim, ó, de cima para baixo, no teu peito, na tua barriga. E segue respirando solto assim. Percebe o que acontece. Quem conseguir se conectar de novo com chacoalhar, faz isso chacoalhando. E pode extrapolar os limites. Ó. Eu posso vir desde a minha cabeça agora, ó, tocando suavemente. Posso ir para minhas costas, posso ir para minhas coxas. Então, se experimenta e vai vendo como isso afeta também a forma que você vai chacoalhando para quem já chacoalha. Já. Vocês podem dar uma olhadinha em mim aqui, por favor? Ó, eu vou continuar, a gente vai fazer junto, vou mostrar primeiro. Então eu vou, ó, eu tô chacoalhando porque agora eu não vou conseguir parar direito, porque eu já ativei muito, muito. Então eu vou inspirar, ó, levando as mãos bem para longe de mim, até acima da minha cabeça, e na exalação eu vou descer até o chão, ó. Vem escorrendo a ponta dos dedos, solto a cabeça e vou até o pé, ó, com as mãos até o pé. Fica lá embaixo um pouco. Aproveita a gravidade para esticar a coluna. As mãos nos pés, aí a gente vai voltar desenrolando, se tocando. De novo, as mãos vão lá para cima. Inspira. E vem. Mais uma vez, mãos nos pés, vou subindo, inspirando. Lá em cima de novo, a última. Daqui a pouquinho vai voltando. Volta com as mãos também. Só que agora as duas mãos vão parar no nosso peito. A gente vai tentar sentir o coração batendo aqui um pouco.
Ah, ah. Isso, vai sentindo aí teu coração, respira para ele, cria espaço para ele. Ah, percebe se tua mente não está te sufocando. Vou ler um texto aqui para vocês. Quem quiser ficar nessa posição, fica. Quem quiser sair também, fica à vontade. É do Gaiarsa. E assim. Nenhuma constituição e nenhuma revolução jamais pensaram em garantir para os homens o direito de respirar. Nenhum direito mais necessário, pois vivemos o tempo todo nos sufocando uns aos outros. Você me sufoca sempre que não posso dizer para você o que eu faço, o que eu sinto e o que penso. Sempre que preciso controlar minha voz e meus gestos para que você não perceba minhas intenções. Sempre que me ponho a justificar o que faço frente a meu juiz interior, que é você. Sempre que reprimo meus desejos, porque todos vigiam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer, o que seria bom que todos fizessem: amar, cantar e dançar. Minha vingança é fazer o mesmo com você. Por isso digo que vivemos todos nos sufocando e que jamais se pensou em garantir para todos o direito de respirar. Nós nos negamos o mais fundamental dos direitos, o de viver. Por isso vivemos sufocados, angustiados, infelizes. É preciso renascer e é possível renascer. José Ângelo Gaiarsa, Manifesto pelo Direito de Respirar. Agora, gente, eu vou soltar um som. Convido vocês para a gente dançar um pouquinho. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. Na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lelê. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Neninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Beleza, gente. Vou voltar aqui então para a câmera. Ai, ai. Bom, uma prática para nós curtir, sentir o corpo mais pulsante, mais vitalizado e como é que eu posso dizer? E um desejo de que a gente vai incorporando mais elementos de arte, de movimento expressivo, dentro do contexto terapêutico também, trazendo uma noção também que eu acho muito importante, que é a necessidade de celebrar os nossos momentos também. Enfim, não perder esse tesão, né? Esse tesão. Eu vejo duas coisas assim que eu vejo muito, né? Como posso dizer, características neuróticas muito gerais assim, né? Uma está relacionada direto à sensorialidade mesmo, quem é aluna já sabe, falou isso muito, mas é esse lance da gente não entender que o prazer é um movimento de expansão do corpo, né? E aí a gente acaba ficando apegado em ansiedades. Prazer, ao invés de você viver a expansão desse corpo que traz essa sensação que a gente nomeia prazer, né? A gente acaba gerando angústias. E aí o alívio dessa angústia a gente chama prazer. E é muito pouco, né? Perto de toda a potência de um corpo expandido, quer dizer, pulsando muito, um coração pulsando forte, com o sangue circulando forte, com a respiração intensa, trazendo todo esse potencial de sentir do corpo, versus essas situações que a gente vê geram um mal-entendido, uma briga, uma grande ansiedade, que depois, quando sai, a gente fala, ai, que prazer, mas era, ai, que alívio. Que é a mesma coisa das técnicas que trabalham a partir da dor, né? Você chegou no consultório sem dor, ficou 1 hora sentindo dor, e no final você fala, nossa, estou me sentindo aliviado. Mas você não estava com dor antes. Então a gente. E assim, é impressionante como a gente cai nessa cilada, porque é justamente a forma que a gente percebe. Então, assim, acho que isso é uma questão importante, a gente sair do lugar do tem que, sair desse lugar da agonia, sair desse lugar de constrangimento e pelo menos experienciar estados mais expandidos. Quando a gente faz essas práticas com pessoas que nunca fizeram, o que a gente mais ouve é assim, parece que eu tomei um ayahuasca, parece que eu tomei um doce, parece que eu tomei alguma coisa que fez eu expandir mesmo sem querer. E não é que parece, é que é o mesmo processo, só que sem droga. Né? A gente usa a respiração, usa os próprios hormônios, os próprios movimentos do corpo para produzir esse estado alterado. E para produzir, e para, na verdade, quebrar a neurose de que é tudo fragmentado. De repente a gente consegue se sentir mais integrado. Não à toa, a gente chama bioenergética ou integrativa. Integrativo, né? Porque a neurose é se sentir cindido, né? É se sentir fragmentado sendo uma coisa só. Então isso traz pra gente essa dimensão. E eu enrolei tanto que eu esqueci a outra agora. Ai, ai. Enfim, era isso. Gente, não vou tentar forçar aqui a barra, eu esqueci mesmo. E aí, como é que foi pra vocês? Estão bem, hein? Vamos fazer uma rodadinha aí pra vocês poderem falar também um pouco. Pode falar, Paulo, à vontade. Você falou comigo? Entendi que você tinha falado. Você quer Ai, falar? não, eu fiz um positivo, mas tudo bem. Agora já tá aí. Esse tema, ele é muito delicado mesmo. Eu tive várias pessoas próximas que se suicidaram, pessoas queridas, e realmente, por mais que a gente
tente, né, se aproximar e evitar que isso aconteça, né, que você está vendo que está prestes a acontecer, realmente é uma impotência, né, a gente não tem realmente o que fazer, né. É muito dramático isso enfim, complicado. Eu mesma tive momentos bem difíceis, graças a Deus nunca fiz nada contra minha vida, mas chegou a um ponto, eu cheguei a um ponto, graças a Deus eu tive pessoas em volta de mim que me ajudaram e consegui ver uma luz, né? Então, assim, não acredito que eu levaria a cabo, mas, assim, só de você ter essa tristeza tão profunda de você não querer mais estar aqui, então é complicado, né? Então, e realmente a bioenergética é incrível e ela mexe lá dentro da gente mesmo, trazendo a gente para a tona, né? Pude sentir isso nesse todo esse percurso que a gente vem trabalhando e é muito importante, é um trabalho muito lindo e e não tem muito o Ah, que tá que nem falar. eu, hein, Paulo? Tá aprendendo É, comigo, hein? Tá ficando boa. só que é difícil. Mas, assim, é isso. Eu estou super feliz de estar aqui, de ter. Esse encerramento foi agora, né? Com essa música, principalmente, né? De ter fé, de ter uma vontade de viver, de trazer essa energia à tona, né? Para a pele, a gente sentir vibrar, pulsar. Isso é muito. Cada vez mais, né? A gente vai. Eu, pelo menos, vou percebendo essa importância, né? Como ao mesmo tempo está próximo da gente, mas a gente como você falou, a gente se fragmenta, a gente se afasta disso e é um momento de volta, né? De conexão novamente com esse eu interno, eu verdadeiro, né? É Hum, isso. Obrigada, Arthur. valeu, Paulo. Obrigado, Lúcia, pela presença sempre. Quer falar, Beatriz? Acho que eu não lembro de você aí. Oi, boa noite. Bom, Ah, eu andei acompanhando algumas práticas, né? Assim, eu gostei muito. Também percebendo o corpo, né? Como que ele, nossa, tá travado o trabalho, né? Tô passando por um processo no pulmão, né? Então, a região onde eu moro aqui, eu moro no interior de São Paulo, Araraquara, hum, tá muito seco, né? Então, assim, e daí, assim. Eu sou psicóloga também e faço esses exercícios no meu consultório, né, com os meus pacientes. Eu só tenho a agradecer, assim, acho que tem sido muito bom estar nesse espaço, assim. Às vezes eu sinto até que eu estou pertencendo, eu estou com um pezinho para fazer uma formação, cola com assim. nós aí. Então, sim, e eu já procurei muitos lugares no Brasil todo, assim, na minha cidade, inclusive, tem um instituto aqui. Uhum, Mas acho que está sendo esse momento, assim, eu tenho gostado muito, assim, das suas aulas. Participei também da aula que teve do dia 20. uhum, E o tema também, né, assim, quando você estava falando, né, eu sou psicóloga clínica há 10 anos, mas já aconteceu comigo. Ainda não aconteceu de alguém, né, tirar a própria vida, mas sim, já teve episódios, né? E foi muito sensível, assim, né? Trazer e pensar, e daí essa prática, essa corpo em pé, né? Essa energia, essa alegria. Obrigada. Muito boa mesmo. valeu. Obrigado a você. Espero que reverbere aí para você, para seus pacientes também, né? É bom a gente se cuidar também. Adriana mandou a pergunta ali, Adriana. Eu não sei se eu vou disponibilizar as aulas, porque não são minhas. Então eu preciso conversar com as pessoas antes. A minha eu vou disponibilizar, tá bom? Amanhã. É, alguém mais, gente, quer falar?
Carol tá aí com o dedinho, Xiaomi. Não tô vendo, Telefone, não. não sou muito boa de mexer normalmente eu vou no computador. Não, foi bom. Hoje eu vi, caiu de ver, porque semana passada eu estava num processo mais complicado e eu fiquei meio off, dei até uma interrompida nas aulas, em tudo. E hoje também foi muito bom, porque, tipo, eu vi, vamos fazer uma prática que é legal. Semana passada eu fiquei muito descompensada, no final de semana eu consegui vir para o centro, consegui voltar para mim. E hoje foi muito importante, porque, tipo, no meio da prática eu vi que tava over, e eu sentei. E eu parei e eu sentei. Isso é uma coisa que você me conhece, eu não faria em outro momento, mas agora já foi legal e bem bacana. Foi legal, hoje eu tava precisando mesmo, mas... E foi bom que eu fui até onde deu pra ir, não puxei além do limite, mas tá tudo certo. Obrigada, como sempre. Valeu, querida. Que bom ouvir isso também. Tá bom, gente. Acho que se alguém mais quer falar, claro, fica à vontade. Para quem já é aluna, né? Acho que quase todo mundo aqui são alunas. Eu mandei para vocês hoje antes a propaganda, vou chamar assim, né? A divulgação do curso que vai ter agora o mês que vem, né? Respiração contra a opressão. Esse é um curso que eu já dei algumas vezes, agora estou fazendo um formato novo, né? E eu queria só falar um pouco assim, esse curso eu criei ele durante um ataque de pânico. Que foi assim uma coisa bem louca assim, que eu tive uma vez só, num momento bem específico, entre dois congressos que eu tinha sido convidado para participar. Eu estava doente, tive uma hepatite anos atrás, aí fiquei muito fragilizado e ainda acabei passando umas situações familiares, enfim, foi um ano muito difícil e eu estava bem fragilizado mesmo. E aí no final do ano me convidaram para esse festival que era na Bahia. E eu falei, pô, óbvio, vou ficar um tempo aí, até eu ficar bom, né? Hepatite não tem remédio, né? Você tem que tomar, você tem que só comer bem e respirar ar puro. Difícil, eu tava em Santo André. Aí, aí eu fui pra Bahia e aí eu fiz esse primeiro trabalho e tal. E depois tinha uns 15 dias entre os trabalhos que eu ia fazer depois. E foi passando o tempo, não aconteceu nada. Eu falei, acho que não vai dar nada, né? Porque eu tava esperando alguma coisa, né? Porque eu sabia que eu tava atuando bem acima do meu limite ali de rigidez, mas era o momento, né? Tava lendo aquele momento, era necessário, eu fiz. Enfim, quando eu relaxei, achei que não ia vir mais nada, veio um ataque de ansiedade muito forte e depois não virou um pânico, né? Porque eu já conhecia. Eu trabalhava com muita gente que tinha pânico, né? Foi bem interessante essa experiência, porque eu percebi desde o início o que estava acontecendo, assim, né? E aí eu pude sentir isso que eu só visualizava antes, né? Eu via as pessoas tendo, mas eu não sentia. Nessa vez eu senti e percebi e incentivei muito a liberação. Meu corpo respirava muito, né? E chacoalhava muito, comecei a chorar. E comecei a incentivar isso, né? Respirar mais, chacoalhar mais e tal. E durou 4 horas. E 4 horas nesse processo eu até consegui calmar. E no meio dele eu comecei a pensar, caramba, que bom que eu sei de tudo isso, senão eu ia achar que eu ia morrer. Porque meu corpo estava tão descompensado e não parava. Eu falei, nossa, imagina alguém que não sabe que pode chacoalhar, né? O medo que essa pessoa vai ficar, porque eu estava totalmente descontrolado. Mas eu treino para ficar descontrolado, né? Assim, né? Esse tipo de treino que a gente faz de chacoalhar é um descontrole, né? Então eu senti essa potência na hora. Eu falei, nossa, que bom que eu sei disso e pude passar por esse processo tranquilo. Foi sofrido, claro, né? Mas foi tranquilo porque eu sentia que era o que meu corpo precisava, né? Eu tava nessa rigidez muito forte e ali ele quebrou isso, assim, né? De uma forma catártica, né? Que era um ano de rigidez, né? Então, veio que veio. E aí eu terminei dessa crise com esse nome na cabeça, respiração contra a opressão. E aí no próximo trabalho, que era 15 dias depois, eu já fiz essa oficina a primeira vez. E ela entrou junto nesse rol meu de falar sobre depressão, suicídio, respiração, enfim, então, né, que é o mecanismo base que a gente pode trabalhar para
também trazer mais vitalidade, mais pulso. Então, eu vou fazer de novo, faz anos que eu não fazia, vai ser um curso online ao vivo, que faz tempo que eu não dou também, 7 sessões. Então, vão ser 7 aulas de respiração, bem didática. Então, a gente vai partir desde a respiração completa do Yogin, vamos fazer ela de várias formas, respiração consciente, e a gente vai evoluir até que chegar na 7ª sessão, a gente vai fazer a respiração circular, que é a técnica mais forte de respiração, tem gente que chama de renascimento, né, de outros nomes. Então, essa é a ideia, a gente passar por essas etapas, tudo bem. Eu estou fazendo as aulas mais didático possível, assim, porque a minha intenção é que, claro, além da gente curtir isso, né, e poder fazer juntos, que cada um possa levar para o seu consultório, e para isso, então, que vocês possam visualizar, né, as etapas dentro de um processo de desenvolvimento de respiração. Tem muitas formas de fazer, obviamente, eu vou explicar como eu faço. Então, estão convidados. Quem é aluna, eu mandei antes lá porque vocês pagam metade. Então, para ninguém comprar de propaganda, porque às vezes acontece isso, né? Vocês veem a propaganda, compra e depois vocês teriam desconto. Então, por isso que eu mandei para vocês primeiro que tudo. E aquele valor, e esse valor de metade, vocês podem se inscrever até o dia 5 agora. Agora não, né? Mês que vem. E para quem é de fora, a gente está fazendo uma pré-venda, que é também até o dia 5, que paga 260. O valor normal é 360. Então, e depois vai aumentar no final também, né? O segundo lote. Então, quem quiser participar, é só entrar no nosso site, sobsercorpo.com, e vocês vão ver lá o link. As meninas, pelo amor de Deus, alunas, não façam isso, né? Tô falando. Vocês já têm o link. Quem é aluna só pode pegar aquele link que eu já mandei. Agora, quem não é, é só ir no site que vocês vão ter lá as informações desse trabalho. E amanhã, junto com esse vídeo, eu vou mandar o link no grupo também para quem mais quiser participar, junto com a gravação dessa aula. Bom, eu queria só finalizar agradecendo mais uma vez de coração todo mundo que se inscreveu e participou, né? Sem vocês a gente não faz nada aqui. E as meninas, eu estou muito feliz com vocês, viu, meninas? Michele que está aí ainda, Érica que está aí ainda. Eu achei que foi bonito o jeito que vocês se apoiaram, que vocês foram construindo isso. Eu não consegui ver todas as aulas ainda, né? Mas algumas eu já vi e eu gostei muito. Então, estou feliz demais, tá? Por vocês também. E da gente poder, enfim, evoluir junto aqui também, tá bom? Valeu, gente. Boa semana para vocês. Beijos e em paz.